Olá a todos, como vão vocês? Espero que tudo bem. Nós aqui estamos bem, muito bem. Antes de começar esse estudo, algumas pessoas pediram para que a gente abrisse esse estudo para outras pessoas. Então, talvez hoje nós tenhamos mais pessoas, assistindo e acompanhando esse estudo aqui. O que eu gosto sempre de frisar é que esse é um estudo assim acadêmico, Então, a interpretação que nós priorizamos não é uma interpretação assim literal do que está escrito, mas nós vamos buscar ajuda em várias ciências, principalmente na história, na arqueologia, na geografia, para tentar entender os textos bíblicos. E para aqueles que tiverem, que quiserem, eu acho interessante os quatro primeiros estudos que mostram bem a linha de interpretação que nós estamos seguindo nesse estudo. Então, quem quiser, nós podemos compartilhar também. Ok? Bom, semana passada nós começamos a ver a coleção de livros dos profetas menores, E nós vimos os livros de Oséias, Joel, Amós e Obadias. Hoje nós vamos começar com outro grupo, continuando, esse grupo de livros chamados de profetas menores na nossa Bíblia. E vamos começar por um livro que eu acho assim interessantíssimo, um livro que eu gosto bastante do Antigo Testamento, que é o livro de Jonas. Então, pelas características literárias do livro, pelo contexto, o livro atualmente é situado, ele foi escrito nessa época aqui do pós-exílio. Então, é um dos livros mais recentes que nós temos no Antigo Testamento. E Jonas, acho que é uma história bastante conhecida, Ele é chamado por Deus para levar uma mensagem de arrependimento para Nínive. Nínive, é justamente a capital da Assíria. Nínive fica aqui, capital desse império aqui da Síria. A Síria, nós vamos lembrar, foi aquele povo, aquele império que dominou grande parte dessa época aqui, e invadiu Israel do Norte, levou várias pessoas cativas, trouxe outras pessoas para morarem aqui nessa região de Israel do Norte. E Nínive, historicamente mesmo, ela foi destruída aqui no ano de 612. Bom, se nós estamos situando o livro aqui, bem mais recente, já dá para ver que a interpretação que nós vamos fazer desse livro não vai ser uma interpretação histórica, assim, literal, daquilo que está escrito. E a história de Jonas, eu acho que é bastante conhecida. Normalmente, quando se fala em Jonas, a gente já associa a um peixe grande, alguma baleia. Mas a história começa dizendo que Deus falou para Jonas para que ele fosse até Nínive, porque Deus estava assim, cansado de tanta maldade que eles estavam fazendo, e era para que Jonas fosse até lá pregar esse arrependimento para essa cidade. E fala assim, que Jonas se apronta para ir. Só que, em vez de ele vir aqui para o norte, para Nínive, ele vai na oposição oposta. Ele chega aqui no litoral, em Jope, e ele pega um navio que está indo para a Espanha, na direção oposta de Nínive. E lá no em alto mar já começa uma tempestade assim, muito grande, e fala que os marinheiros que eram pagãos, eles começam a orar cada um para o seu Deus, porque eles estão com muito medo, enquanto Jonas está dormindo tranquilamente lá no porão. E o capitão vai até lá e fala para Jonas, nossa, ora aí para o seu Deus também. E os marinheiros resolvem, então, tirar a sorte para ver quem é o culpado daquela tempestade que está acontecendo. Eles tiram a sorte e cai justamente sobre Jonas. E Jonas vai explicar, ele vai confessar, olha, eu sou um hebreu, eu adoro o Deus eterno que fez os céus e a terra, tudo, e eu estou fugindo desse Deus. Aí os marinheiros, nossa, mas como é que você faz uma coisa dessa? E agora, o que nós vamos fazer? E Jonas fala, bom, como isso tudo está acontecendo por minha causa, vocês me joguem no mar, que aí o mar vai se acalmar.
Mas mesmo assim os marinheiros ainda tentam remar, lutar contra aquela tempestade, eles tentam ir até a praia, né, e não conseguem. E antes de jogar Jonas no mar, eles fazem uma oração ao Deus de Jonas, né, pedindo que Deus não castigue pelo ato que eles vão fazer. E jogam Jonas lá no mar, e depois disso eles vão fazer um sacrifício ainda a esse Deus de Jonas. E Jonas está lá, é jogado lá para o mar, e Deus manda um peixe muito grande engolir Jonas. Dentro da barriga lá desse peixe, Jonas fica 3 dias e 3 noites lá dentro. E lá dentro ele faz uma oração. Se nós prestarmos bastante atenção nessa oração que Jonas faz, né, não é muito adequado para a situação que ele está. Ele está lá dentro da barriga lá do peixe, mas essa oração dá a impressão assim que é alguma coisa que já aconteceu, né? Porque ele fala assim que ele está clamando assim a Deus e Deus responde, né? Que ele está pedindo socorro e Deus está ouvindo, né? Em todo caso, ele faz essa oração e Deus manda, né, esse peixe vomitar ele lá na praia. E dá, né, repete as instruções para que ele vá até Nínive. Aí Jonas pega e vai realmente em direção a Nínive. Ele chega nessa cidade e fala que a cidade era tão grande que demorava 3 dias para atravessar toda aquela cidade. E ele começa a anunciar, olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. E fala assim que o povo, quando ouve aquela mensagem, todos eles ficam com muito receio e começam a fazer um jejum, né? O próprio rei, quando ouve essa mensagem, ele rasga as vestes, coloca aqueles trapos sobre o corpo, né, e decreta uma lei dizendo que ninguém deveria comer nem beber nada, né. Era um jejum assim nacional, inclusive para os animais. E que eles deveriam se arrepender, né, e começar a andar nos caminhos certos, nos caminhos corretos. Quando tudo isso acontece, então, Deus desiste, né, de destruir a cidade de Nínive. E isso deixa assim Jonas furioso, né? E Deus vai lá perguntar, por que você tá bravo desse jeito? E Jonas fala, olha, é por isso que eu não queria ter né, vindo até Nínive trazer essa mensagem, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, e que quando as pessoas se arrependem, o Senhor perdoa. É por isso que eu não queria ter vindo, é por isso que eu estava fugindo para o outro lado, né? Então, não era por medo dos ninivitas, que eram bastante cruéis, que ele não queria ir. Ele não queria ir porque ele sabia que Deus, né, era esse Deus de misericórdia. E ele fica assim, tão bravo, tão chateado, tal, que ele pede para Deus para morrer, né? E sai da cidade e vai até um lugar alto, porque ele quer lá saber o que vai acontecer, né, na cidade. Chega nesse lugar, ele constrói um abrigo lá para ele, senta, né, e como está muito quente, Deus manda uma planta para crescer ao lado dele para fazer sombra para ele. E ele fica assim muito feliz com esse frescor, com essa sombra. No dia seguinte, Deus manda um bichinho, um verme, comer toda essa planta seca. E ele começa a sentir todo aquele calor novamente ele começa a ficar com raiva de toda aquela situação, e novamente ele pede para que Deus, né, leve ele. Ele fala que ele prefere morrer. E aí Deus vai conversar com ele. E fala, olha, Jonas, você acha que tem sentido você ficar assim, né? Você está se importando com uma planta que numa noite cresceu e numa noite morreu. E você acha que eu não iria me importar, né, com 120 mil ninivitas, né, que não sabe distinguir nem a mão direita nem da mão esquerda, e mais, né, os numerosos animais que eles têm, né? E assim termina o livro de Jonas, né? Esse conto,
ele foi interpretado de diversas formas, né, durante toda a história e continua sendo dessa forma. Foi interpretado, né, muito assim, literalmente, né, que essa história assim, realmente aconteceu, né? E se a gente procurar na internet, existem várias pessoas, né, que estão tentando provar que é possível que uma pessoa fique 3 dias e 3 noites dentro de um peixe muito grande, de uma baleia e sobreviva, né? Mas como a gente sempre tem falado aqui, né, a mensagem, sabe, não tem relação, né? Vai muito além disso ser verdade ou não ser verdade, né? E essa questão é uma questão assim menor dentro de todo esse livro aqui. Ela também foi interpretada como se fosse uma alegoria. Alegoria é quando se procura outros sentidos além disso que está escrito aqui. Então, por exemplo, Nínive já foi comparada assim, Nínive era Jerusalém, né? E Jonas era o conjunto dos fiéis ao Senhor que foram até Jerusalém, né? O fato de Jonas estar dentro do peixe significava o exílio. E na hora que o peixe cuspiu Jonas lá para fora, significava o fim do exílio, né? Então tem várias formas, né, várias interpretações que nós vamos encontrar desse livro aqui, né? Mas o centro do livro, a mensagem principal, está falando do amor de Deus, né? O amor de Deus que vai além de quem nós queremos ou pensamos, né? Deus ama a todos, universalmente, até mesmo os nossos maiores inimigos. E por isso, essa questão do livro ser real, de ter acontecido ou não, né? Disso ser literal ou não, é uma questão assim, se perde no meio dessa mensagem, né? Então a mensagem mais importante é essa. E ela está sendo dada numa época, né, se nós formos lembrar como que o povo estava, principalmente aqui depois do exílio, né, as pessoas que voltaram aqui do exílio, elas voltaram se sentindo que elas eram as preferidas de Deus, porque elas tinham sido purificadas pelo sofrimento. E no momento que elas voltam lá para ajudar para a terra deles, eles começam se sentir superiores a quem ficou no lugar, a quem não passou pelo exílio, né? Começam assim um preconceito muito grande em relação aos próprios irmãos lá do norte, aos samaritanos. Eles, inclusive, não deixam que os samaritanos participem da reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém, né? E começa um preconceito assim enorme em relação aos outros povos também, né? E nós vemos que isso continua. Mesmo no Novo Testamento, nós vemos ainda esse sentimento de preconceito, onde existe bastante animosidade em relação aos samaritanos, em relação aos estrangeiros, que eles nem sequer comiam juntos, né? Mas é contra todo esse sentimento de orgulho, de altivez que está tendo nesse povo aqui, né, que é contada essa história aqui, né? Então, mostrando que mesmo o nosso pior inimigo, né, Deus ama e deseja a conversão da mesma forma, né? Então, se a gente for pensar nos dias de hoje, nós podemos transpor, né, quem seriam os nossos inimigos de hoje? Quem que nós vemos como pessoas assim ruins? Olha, esse povo da Assíria, os ninivitas, né, nós vamos ver mais ainda sobre esse povo hoje, né? Ele foi um povo assim dos mais cruéis dessa época. A história nos mostra isso, né? Então foi um povo assim muito assassino, que levava assim muita opressão, né? Toda essa região que ele veio conquistando aqui, ele chegou até aqui no Egito, né? Toda essa região, à medida que ele vinha conquistando, ele destruía tudo, saqueava todas as coisas, né? Tanto é que a decadência da Síria começa exatamente quando ele chega no ponto que ele queria chegar, que era o Egito, né? Começa a decadência porque acabou o saque, acabaram, né? Eles não têm mais para onde correr,
e acabou a forma deles sobreviverem. Então, era um povo assim muito violento, né? Então, Jonas tinha razão de ter assim, né, um ódio mortal desse povo, né? E pensando hoje, quem para nós seriam os nossos inimigos, né? Talvez os talibãs, né, que nós vejamos desse jeito, né? Hoje em dia pode ser dos políticos que a gente acha que são a pior raça, né? Ou nós podemos ter algum inimigo assim pessoal, alguém que nos fez assim muito mal, né? Mas o que esse livro está dizendo é que Deus ama todas essas pessoas igualmente, como nos ama. E Ele deseja também a conversão dessas pessoas, né? E esse livro, assim, então, como eu falei, é um livro assim que eu gosto bastante, né, do Antigo Testamento, porque, para mim, ele fala sobre esse diálogo interreligioso, né? Eu sou bastante simpática a essa ideia de diálogo interreligioso. Eu acredito que nós podemos dialogar, sim, com pessoas diferentes da gente de outras religiões, né? E que nós podemos aprender muito com isso, né? E esse livro, assim, é um livro tão ecumênico, né, que ele está presente, inclusive, no Corão dos muçulmanos. A história não é exatamente do jeitinho que está aqui nas nossas Bíblias, mas a mensagem é a mesma, né? Quem tiver interesse é só jogar no Google lá, Jonas, Corão, que aparece a história de Jonas lá, né? Lá no Corão, por exemplo, Jonas vai uma vez em Nínive, prega, depois ele é engolido pelo peixe. Na hora que ele é cuspido, ele está cheio de feridas devido aos sucos gástricos, né, que atuaram nele. E depois ele volta lá para Nínive, ele vê que o povo se arrependeu, né? Mas a mensagem, enfim, é a mesma que nós temos, né? Então, é um livro que está presente também lá para os muçulmanos, trazendo essa mesma mensagem, né? E em relação aos judeus, eles têm esse livro como nós temos, né? Porque o livro deles, né, é o nosso Antigo Testamento. E os judeus, eles têm um dia chamado o dia do Yom Kippur, é o dia da expiação, né? E nesse dia do Yom Kippur, eles leem esse livro de Jonas, para que eles lembrem, né, do perdão de Deus, mesmo para os nossos inimigos. Então, é um livro curtinho, né, e eu acho bastante interessante do Antigo Testamento. Ok? Bom, continuando, vem o livro de Miqueias. Miqueias é da região aqui de Judá, da região aqui do sul, né? Ele é contemporâneo de primeiro Isaías, de Isaías 1, né? Atuou na mesma época, um pouco antes dessa tomada aqui de Samaria, um pouquinho antes da queda aqui de Samaria, ele vem e traz uma mensagem, né? Tanto para Israel do Norte como para Judá. Certo? Então, ele foi contemporâneo de Isaías, né? Mas quais as diferenças que eles tinham? Isaías, ele foi um aristocrata. Ele foi um poeta assim, brilhante pelos escritos dele. Foi alguém que viveu na capital, lá em Jerusalém, né? E alguém assim bastante próximo ao templo de Jerusalém. Isaías falou bastante a respeito da fé, a respeito da santidade do Senhor, né? Miqueias já é alguém do interior. Alguém do interior, né? Ele é mais rústico no seu palavreado, né? E ele é uma pessoa, não é um aristocrata, ao contrário, é uma pessoa assim bastante humilde, pobre, e ele vai defender a justiça de Deus, né? E também os direitos invioláveis dos pobres. Então ele vai fazer uma denúncia assim muito grande em relação à injustiça e corrupção das elites governantes. Para mim, assim, um tema bastante atual.
E, então, ele começa o livro lá fazendo ameaças lá contra Samaria e Jerusalém, contra Israel do Norte e contra Judá. Os sermões deles vão ser contra as desordens que estão tendo nessas cidades, nesses locais, né? Essas desordens tanto morais como sociais, também cultos sincretistas. E ele fala assim, olha, o dia do Senhor está chegando. Então, é tempo de arrependimento, né? Ele denuncia bastante a exploração que os pobres estão sofrendo. Ele diz assim, os poderosos, os ricos, né, mesmo à noite, no seu leito, eles já estão assim maquinando o que nós vamos fazer para explorar mais os pobres. E chega de manhã, eles já vão colocar em prática o que eles podem fazer para tomar as terras, para tomar as posses dos pobres e dos fracos, né? Ele vai falar também a respeito dos governantes, comparando como se eles arrancassem a pele dos mais fracos, né? Cortassem a carne, sabe, quebrassem os ossos como se fosse cozinhar tudo aquilo lá, né? E faz também denúncias aos sacerdotes e aos falsos profetas. Em seguida, vem uma parte que ele anuncia que haverá um tempo em que esses outros povos gentios, né, os outros pagãos, eles vão até a montanha do Senhor e eles vão ouvir essa palavra do Senhor. Então vai ter um dia que vai haver essa justiça e que vai haver paz também. E nesse dia, né, as espadas vão ser convertidas em arados, né? Essa passagem ela é bastante interessante, né, porque ela representa uma época de paz, né, quando as espadas não vão mais ser úteis, né? Então elas poderão ser transformadas em arados. E essa imagem ela está representada hoje em várias partes do mundo através de monumentos. Existem vários monumentos, né, representando essa esperança de paz, né? Em seguida, ele vai falar assim, olha, de uma das menores cidades de Judá, que é Belém, né, vai nascer um rei que vai trazer paz e segurança, né? E o Novo Testamento, né, vai ver essa profecia como uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, né? Só uma curiosidade, né, o rei Davi, ele também nasceu em Belém. Ele também é da mesma cidade de Jesus. Em seguida, né, Miqueias, ele vai fazer novas acusações, né? Ele vai dizer que os comerciantes, eles na sua ganância, eles estão usando balanças e pesos falsos para roubar, né, para adquirir vantagem para eles. Vai dizer assim que as autoridades estão recebendo, estão pedindo presentes, estão pedindo dinheiro por fora. E também que os juízes estão aceitando subornos, né? Mais uma vez, né, parece uma coisa assim atual, muito atual, o que Miqueias está denunciando nesse livro aqui, né? E depois de tudo isso, ainda eles vão ficar perguntando assim, que tipo de sacrifício será que agrada a Deus? Será que se a gente der milhares de carneiros, se nós dermos milhares de litros de azeite, Deus vai ficar contente? Será que nós precisamos dar o nosso filho primogênito em sacrifício, aí Deus vai se alegrar com tudo isso, né? E Deus fala, ele não quer sacrifício dos israelitas. O que ele deseja é que haja justiça, humildade e bondade, né? E por causa de tudo isso, todos vão ser punidos, que vai ter destruição, sim. Mas que também um dia haverá uma restauração, né? Porque Deus se compadece de Israel, né? E no final, Miqueias reconhece tudo isso. Ele diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança?
tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, no final aqui, Miqueias está reconhecendo, né, quem é Deus, né, e voltando a ter essa confiança, né, nessa soberania de Deus. Esse é o livro de Miqueias, então. Em seguida vem o livro de Naum. Naum e Abacuque, os dois próximos livros que nós vamos ver, eles são contemporâneos, eles estão mais ou menos nessa mesma época aqui, né? E Naum vai também falar a respeito da destruição de Nínive, né? Ele é também de Judá, né? E Nínive, como eu já falei, né, era a capital aqui da Síria, né? E a Síria foi um império que dominou toda essa região aqui, direta ou indiretamente, durante mais ou menos 300 anos. Né? Durante 100 anos, Nínive foi a capital aqui da Síria. E a Síria, ela governava, né, como eu já falei, com bastante terror e brutalidade. Né? Eles extorquiam pesados impostos, né, dos outros povos que moravam na região, né? E tinham esse hábito mesmo de deportar populações e também de assentar novos grupos, como fez com Israel lá do norte. E ela foi destruída no ano de 612 pela Babilônia, junto com alguns outros povos que fizeram uma coalizão. E Naum, então, um pouco antes dessa destruição, que Naum vem trazer essa mensagem. É uma mensagem assim, bastante forte, né? Dizendo, né, é como se ele soubesse, sabe, que iria acontecer aquela destruição, né? Ele está assim tão oprimido, sofrendo tanto com esse caos que está acontecendo na região, né? E ele está assim, está às portas de acontecer essa destruição de Nínive, e ele vem falar com bastante veemência. Falar, né, que Deus está a caminho, que ele é poderoso o bastante para destruir montanhas e para secar os mares também. O caos da cidade de Nínive vai ser alguma coisa assim que nunca foi visto antes. E ele descreve a queda de Nínive de uma maneira bastante interessante. Bom, Senaqueribe, que foi um dos reis aqui da Síria, ele, para construir o palácio onde ele morava, ele mudou o curso dos rios. Né? Então, ele construiu o palácio dele, ergueu muros ao lado desse palácio, né? E os rios corriam assim de lado. E Naum, para descrever essa destruição que vai ter Nínive, ele descreve como se essas comportas fossem quebradas, destruídas, né? E toda essa água viesse para inundar a cidade de Nínive. Né? Toda a cidade vai ser levada por essas águas. E ele deixa bem claro que quem faz isso é Deus. É Deus que está fazendo tudo isso. Né? Que os poderosos, sabe, eles podem aumentar o seu poder, podem aumentar as suas posses, né? Mas que nada disso vai durar. Né? Que um dia virá esse juízo. E em seguida essa destruição vem uma celebração de vitória. Vai dizer que aquela cidade tão sanguinária vai ser completamente destruída. Nínive vai ser ferida de morte. E todos aqueles que sofreram vão ver essa destruição e vão aplaudir, vão bater palmas. Então a gente vê, sabe, tem um sentimento de vingança, né? E, então, como eu falei, né, ele está vivendo num momento de bastante caos, né? Vendo toda essa destruição que a Síria está fazendo, e ele está com esse sentimento de querer realmente que o inimigo sofra com tudo isso. Né? E querendo que Deus castigue esse opressor. Né? E, então, está bem relacionado com esse sentimento que ele tem. Né? E tem um comentário que diz, né,
que do ponto de vista psicológico, sabe, é importante que a gente extravase realmente essa ira, né? Nós vimos, por exemplo, nos Salmos, a importância de nós abrirmos nosso coração, né, e falarmos para Deus e conseguirmos, de alguma forma, colocar tudo isso para fora, porque o sofrimento, né, o sentimento assim de justiça é muito grande. E Abacuque, que também, então, como eu falei, é da mesma época aqui, né, de Naum, né, ele também vai trazer uma mensagem sobre a queda desse império assírio aqui. E o contexto, então é o mesmo, né? A Síria que está decadente, né, e a Babilônia está ficando mais forte, cada vez mais poderosa. E esse é um livro assim, interessante também, porque principalmente o início é uma forma de diálogo dele com Deus. A estrutura dele é semelhante também ao livro de Jó, né? Onde um pergunta, o Deus vai responder, né? Então, no começo Deus é, né, interrogado, submetido a algum interrogatório lá por Abacuque, né? Abacuque está falando, olha, eu estou vendo, né, todo esse caos que estamos vivendo aqui, e eu estou clamando, estou pedindo por socorro, né? Até quando eu vou ter que gritar e o Senhor vai me ouvir, né? E Deus responde, né, que os babilônios, que já estão trazendo todo esse terrorismo nessa região, são agentes dele, né? Que Deus sabe, ele que está atiçando os babilônios para que os babilônios conquistem. Eles são cruéis realmente, eles têm cavalos muito bons, cavaleiros também, e eles vão conquistar, né, toda essa região. E Abacuque não se conforma. Ele fala assim, Deus, como é que pode, né? O Senhor é tão bom, tão puro, né? Como é que o Senhor pode suportar, né, tanta maldade desse jeito? Como é que o Senhor pode tolerar, né, os babilônios? Eles são um povo assim, muito ruim e muito cruel. E Deus responde falando para Abacuque, para ele pegar uma tábua e ele escrever, né? Algumas versões estão assim, ó, escreve de tal forma que fique assim bastante fácil para qualquer pessoa ler. Em outras versões está assim, escreve de forma de que mesmo quem passe correndo leia o que está escrito. Outras versões falam assim, ó, escreve de tal forma, de forma que a pessoa olhe aquilo e corra para obedecer. Em todo caso, né, Deus está pedindo para escrever o seguinte, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Esse versículo aqui, Paulo pega lá em Romanos 1:17, né, e contextualiza para levar a mensagem dele, né, que a salvação é pela fé, pela graça de Deus, né? E em 1517, Martinho Lutero também. É em cima desse versículo aqui, né, que ele vai elaborar aquelas 95 teses que vão dar início à Reforma Protestante, né? É o versículo que diz que o justo viverá pela sua fidelidade, né? Então, é um versículo bastante interessante e conhecido. E Deus também fala, né, depois disso, que vai vir o tempo, né, que os babilônios também vão ser destruídos, que eles também vão receber o castigo. Então, que é para Abacuque ser paciente e confiar, né? Tudo isso está acontecendo, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, mas vai chegar um tempo que esses babilônios também vão ser castigados, né? E toda a terra vai reconhecer essa glória de Deus. Em resposta a isso, depois de tudo isso que Deus mostrou e falou, né, Abacuque reconhece
essa glória de Deus, né? Deus será vitorioso, né? E Abacuque reconquista, volta a ter aquela confiança em Deus, né? E o final aqui do livro eu também acho muito bonito, que ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Né? Então, Abacuque sabe que está vivendo um período de bastante sofrimento, de bastante caos. Mas ele está falando assim, aqui, olha, pode ser até que piore essa situação. Mas mesmo assim, né, eu confio no Senhor. Né, eu deposito a minha confiança e o meu descanso assim no Senhor. Né. E também eu vejo daqui, né, para mim, assim, muitas dessas profecias, dessas mensagens, como eu falei, são bastante atuais, né? São coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E esse sofrimento, principalmente em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Pode ser alguma coisa comparável a isso aqui, né? E a gente chegar a isso, né? Que não importa as coisas que estão acontecendo, mas, né, nós temos a confiança em Deus. Ele está vendo e Ele está no controle, e Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu acho que essa é uma grande mensagem, né? Então, Abacuque era uma pessoa assim, que estava assim, atormentada mesmo pelo problema do mal no mundo. Né? E ele não entendia por que existia assim, tanto mal, tanto na história como nas ações humanas. Mas, no fim, ele reconhece, né, que ele pode esperar e confiar na justiça do Senhor. Então, eu penso que esse também, né, é uma mensagem para nós nos dias de hoje. E o que nós estamos vendo até agora, né, e vamos continuar vendo dessa forma, a respeito dos profetas bíblicos, né, é que eles estavam assim bastante ligados na sua realidade, no seu contexto histórico, no seu contexto social, no seu contexto pessoal também. Né? Então, os profetas, eles são seres humanos como nós, com sentimentos. Né? Eles levam a mensagem de Deus, mas eles também transparecem os sentimentos que eles estão tendo. Né? Por isso que eu acho interessante a gente conhecer um pouco esse contexto histórico para saber a forma como nós vamos ler o livro. Cada um tem uma forma diferente de ser, está vivendo num contexto diferente, né? E isso faz diferença na hora que nós lemos esses livros. Né? As mensagens, eu acredito que são mais ou menos comuns, né? A mensagem sempre é de buscar mais a Deus, de se arrepender, de voltar-se a Ele, de praticar, né, as coisas corretas, né? E isso é alguma coisa comum, mas a forma como ela é transmitida, ela muda de acordo com a pessoa, de acordo com o profeta e de acordo com o tempo histórico em que ele está vivendo. Ok? Bom, acho que por hoje era isso, né? E semana que vem, provavelmente nós vamos terminar essa coleção dos profetas menores e terminamos assim também o Antigo Testamento. Né? Antes de começar o Novo Testamento, eu queria assim dar uma passada só naqueles livros deuterocanônicos, né? Aqueles livros que estão presentes na Bíblia Católica, mas não estão presentes nas nossas Bíblias. Só para a gente saber mais ou menos qual é o assunto, do que se trata, né? E também contextualizar um pouco, né, como que estava essa região aqui na época que Jesus nasceu. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigada, né, pela companhia de vocês e até a semana que vem.